Olá pessoal, vamos prosseguir nossos estudos sobre como interpretar as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Estamos na segunda semana com o tema Origem e Natureza da Bíblia. O versículo base para esta semana é 1 Tessalonicenses 2, verso 13, que diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendes vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aqui nós temos aí a palavra do apóstolo Paulo, e podemos destacar duas situações bastante importantes aqui. A primeira delas é que o texto mostra que há uma gratidão. E qual é a razão dessa gratidão? A razão dessa gratidão é porque a palavra de Deus está operando em pessoas. Quais pessoas essa palavra está operando? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, ele deixa claro que foram pessoas que receberam a palavra, a Bíblia, como sendo palavra de Deus e acolheu em seu coração não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. A Bíblia não é um livro técnico. O que fica claro aqui aos Tessalonicenses é que eles não consideravam a Bíblia como um livro qualquer, mas, para eles, que significado tinha a palavra de Deus? A nossa maneira de ver e compreender a origem e natureza das Escrituras impactam grandemente a função que a Bíblia desempenha em nossa vida. A forma como você e eu vemos a Bíblia, encaramos, considerando-a como um livro inspirado por Deus, vai determinar o tipo de impacto que ela terá na minha e na sua vida. E a pergunta é: como é que você vê e compreende a Bíblia? Nossa interpretação da Bíblia é significativamente moldada e influenciada pela compreensão do processo de revelação e inspiração. No momento que você e eu compreendemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, ela toma um sentido diferente para a minha vida diária. Aquilo que eu vou praticar no meu dia a dia em relação aos conselhos da palavra. Imaginemos então, por outro lado, a dificuldade que terá para compreender a Bíblia aquele que tem um coração cético, que vai buscar a palavra de Deus com ceticismo, com dúvida, colocando empecilhos, duvidando de que a Bíblia foi inspirada por Deus, porque para se compreender as Sagradas Escrituras é preciso que haja fé. A interpretação das Escrituras precisa levar a sério a dimensão divino-humano da palavra de Deus. Por isso, compreender as Escrituras é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com ceticismo. Mas a revelação divina da Bíblia, como se deu? Como é que se deu a revelação? Essa união divino-humano, esse processo que Deus escolheu. Pelo menos o apóstolo Pedro, ele é muito enfático nessa situação. O apóstolo Pedro expressou a sua convicção em relação à origem da mensagem profeta das Escrituras. E ele foi muito taxativo. De que maneira, então, Pedro expressou a sua convicção? Ele disse: a palavra profética é confirmada. Porque, simples, ela veio de Deus. Essa era a compreensão do apóstolo Pedro. Não é que o apóstolo Pedro dispensava análise sobre as Sagradas Escrituras, mas para ele era muito simples compreender. Se a Bíblia veio de Deus, então todas as profecias que estão exaradas nela terão cumprimento, porque Deus conhece o futuro antes mesmo que nós nascêssemos.
Estamos estudando muitos livros sobre o livro e estamos esquecendo de estudar o livro. Muitas pessoas têm feito cursos de mestrado em arqueologia bíblica. Algumas pessoas têm dedicado a vida inteira em descobrir achados arqueológicos para comprovar a veracidade da Bíblia. E muitas vezes esquecemos de diretamente, na palavra de Deus, buscar, através do Espírito Santo, que ela nos convença de que Deus está falando conosco quando nós abrimos a sua palavra. E vai um conselho então, ao invés de estudarmos tantos livros sobre a Bíblia, por que não estudarmos a Bíblia e deixar que ela mesma se explique e deixar que ela mesma nos diga, através das suas harmoniosas passagens, um pouco aqui, um pouco ali, que Deus está falando ao nosso coração. A Bíblia não é como um livro qualquer. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas foram movidos pelo Espírito Santo, de tal maneira que o conteúdo de sua mensagem veio de Deus. Eles não o inventaram. Em vez de ser fábulas engenhosamente inventadas, segundo Pedro 1,16, a mensagem profética da Bíblia é de origem divina. Portanto, é verdadeira e fidedigna. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A comunicação bíblica, ela apresenta a parte verbal direta entre Deus e os seres humanos. Também precisamos da ajuda do Espírito Santo para aplicar em nossa vida o que o Senhor revelou em sua palavra. O Espírito Santo moveu os profetas e escritores da Bíblia. O mesmo Espírito nos ajuda a compreender e a interpretar os textos mais difíceis da Bíblia. E o Espírito também nos convence de obedecermos a Deus naquilo que Deus está nos falando. As Escrituras também declaram: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, em Amós 3, verso 7. E como se deu então o processo de inspiração? Nós temos pelo menos duas análises: a inspiração verbal e a inspiração dinâmica. Na inspiração verbal, como nós já dissemos antes, o Senhor Deus escolheu para falar diretamente aos seres humanos escolhidos, homens inspirados por Deus para escrever a sua palavra. Mas Deus não usou apenas o processo verbal. Praticamente a maioria dos textos bíblicos, Deus usou também a inspiração dinâmica. Deus permitiu que escritores da sua palavra fizessem pesquisas profundas sobre os relatos bíblicos verídicos. E a comprovação desses relatos foi guiada pelo Espírito Santo. Então Deus usa aqui a forma verbal, a inspiração verbal, e Deus também usa a inspiração dinâmica da sua palavra. Analisando o 2 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3,16, Deuteronômio 18, o que esses textos nos afirmam sobre a inspiração das Escrituras? Esses textos são especiais na Bíblia para comprovar a veracidade dos seus escritos. Imaginemos então, a Bíblia é fruto do pensamento humano sobre Deus? Será que o homem pensou e escreveu aquilo que ele achava sobre Deus? Ou a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus? Ficamos com a segunda questão. A Bíblia é a inspiração de Deus, uma carta de amor. É Deus falando ao homem o processo do perdão, da salvação, da sua graça. E Deus também revelando seus sentimentos em relação à situação do pecado e a sua alegria ao ver
o homem se arrepender dos seus pecados. A Bíblia, nós concluímos que é uma inspiração de um desejo, através de um desejo do próprio Deus, de falar aquilo que estava em seu coração às suas criaturas. Deus sabia que o homem teria dificuldade neste mundo com o pecado. E então Deus traça um plano e faz uma carta maravilhosa com 66 livros, dizendo então ao homem: eu te amo, eu te quero de volta e vou te resgatar. Precisamos apenas dizer sim para as Escrituras Sagradas. Como fica seu coração ao você estudar a Bíblia e saber que é um convite de amor de Deus, um convite do Criador para restaurar a sua imagem e semelhança no homem? Visto que Deus usa a linguagem para revelar sua vontade ao ser humano, a revelação divina pode ser escrita. No entanto, como já vimos, a Bíblia é o resultado da verdade revelada de Deus para nós mediante a obra do Espírito, o Espírito Santo. A Bíblia também mostra em 2 Timóteo 3,16 que há uma razão, e essa razão foi afirmada por Paulo, que tudo quanto foi escrito serve para o nosso ensino, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4, afirma que Deus deseja que você e eu tenhamos nossos corações cheios de esperança, não obstante vivermos no mundo dominado pelo poder do pecado, pela presença do pecado. Deus está nos dizendo: quero encher os seus corações de consolação e de esperança. A Bíblia aponta para Deus como seu autor. A Bíblia também aponta Deus como um autor amoroso que tem um recado especial para as suas criaturas. Queridos amigos, Deus busca através da sua palavra ter um relacionamento conosco. Como está o seu coração nesses últimos dias, dias tão difíceis, turbulentos? Deus, na sua palavra, tem a esperança para essa situação que estamos vivendo e te convida a que estudemos a sua palavra com a ajuda da pessoa do Espírito Santo. Convido você a fazer uma oração. Maravilhoso Deus, ensina-nos a aceitarmos a tua palavra, não como palavra de homens, mas como a inspiração divina, como uma carta de amor para aquele que deseja nos salvar, em nome de Jesus.